Bem-vindos ao nosso primeiro encontro da Jornada do Crescimento Digital Brasil. Hoje começa algo muito maior do que uma simples aula. Começa um projeto de transformação. Chegou a hora de compartilhar tudo aquilo que aprendi ao longo da minha carreira e também aprender com vocês, porque ninguém cresce sozinho. Durante essa jornada eu vou contar histórias reais, experiências, erros, acertos e aprendizados. Hoje eu ainda não tenho centenas de depoimentos gravados, mas acredito que com a ajuda de vocês isso vai acontecer. E um dia, quem sabe, esteja acontecendo ao vivo em um lugar enorme, cheio de pessoas que decidiram acreditar nos próprios sonhos. Porque quem sonha, quem persiste, quem age, alcança. Todo crescimento digital funciona em 3 etapas. Primeiro, atrair pessoas. Depois, alcançar mais gente. E depois, escalar os resultados. Hoje nós vamos focar na primeira parte. Atrair pessoas. Eu tenho uma história muito interessante para mostrar que a ideia de atrair clientes existe muito antes da internet. Lá por volta de 1998, eu montei minha primeira sala de informática. E quando eu falo primeira sala, não pense em algo gigante, não. Eram poucos computadores, mas era um sonho enorme. Meu amigo Stanley me deu a ideia de começar. Meu amigo Dedé topou e entrou comigo nessa aventura. E teve outro amigo que acreditou tanto no projeto que conseguiu financiar os 5 computadores para a gente começar. Na verdade, tinha muita gente do bem envolvida naquele sonho. Minha irmã começou trabalhando como secretária e a gente ficou esperando os alunos chegarem. Só tinha um problema. Ninguém apareceu. Passou uma semana e não tivemos uma matrícula. A sala pronta, os computadores ligados, a vontade enorme de crescer, mas não tinha pessoas entrando. Até que o Dedé lembrou que de um amigo dele chamado Valdir, e o Valdir tinha um carro de som. Nós imprimimos 1000 panfletos, o Dedé saiu atrás do carro entregando os panfletos, o carro de som passava na rua, falando o nome do curso. Matrículas abertas. Em 3 dias, todas as vagas foram preenchidas. Naquela época não existia Google Ads, Instagram, Facebook, YouTube, mas o princípio já era o mesmo. As pessoas precisavam descobrir que a gente existia. É exatamente isso que vou ensinar para vocês hoje. A diferença é que o carro de som virou anúncio digital. O panfleto, aquele panfleto virou campanha. A internet multiplicou a capacidade de alcançar pessoas. O problema nunca foi ter um produto. O problema sempre foi como fazer as pessoas chegarem até ele. Minha missão aqui é simples. Eu quero ajudar o barbeiro, aquele barbeiro que corta 3 cabelos por dia, a cortar 30. Mais do que isso, criar uma fila de espera. Ajudar o escritor independente a vender seus livros pela internet. Quando ficar famoso, lembrar da minha copa autografada. E ajudar o restaurante que estava quase fechando a voltar a ter clientes, movimento, crescimento. Ajudar produtores digitais, aqueles que vendem produtos na Hotmart, pequenos negócios, a vender mais usando a internet. No final dessa jornada, eu quero te mostrar uma coisa: não importa o que você vende. Se existe valor no que você faz, existe alguém procurando isso agora. Uma vez eu assisti uma palestra no YouTube, vi um homem andando descalço no palco, apontando para as pessoas, falando palavras difíceis. Eu não entendia nada. Assisti uma outra palestra, outro palestrante gritando, andando de um lado para o outro, pulando. Também não entendia nada. Mas hoje eu entendo. Aquilo era comunicação. Era conexão com o público. E é isso que eu espero construir com vocês aqui. Porque quando a gente aprende a se comunicar, a gente consegue vender, ajudar, crescer e transformar vidas. Outro dia eu vi um rapaz reclamando numa loja de ferragens. Eu estava na fila, ele falava: tenho produtos demais e não sei o que fazer. Quando chegou a minha vez de ser atendido,
Falei para ele: você não tem um problema, você tem ouro nas suas mãos. Poucas pessoas têm muitos produtos para vender. O que faltava para ele era entrar no digital. Uma conta de e-mail, 2 redes sociais, uma estratégia simples e pronto. Eu poderia vender um produto hoje, 10 amanhã e crescer aos poucos. É exatamente isso que eu vou mostrar para vocês. Como usar a internet para atrair pessoas certas. Como aparecer no Google. Como usar a inteligência artificial para acelerar o trabalho. Como criar uma estrutura simples que comece a gerar resultado. Então agora eu vou mostrar para vocês exatamente como criar uma estrutura simples para captar clientes. Usando Google Ads, ChatGPT e uma página simples, uma landing page, usando o Base 44, que é uma IA. Antes de criar a campanha, eu quero que vocês entendam uma coisa importante. Muita gente tenta vender direto. Vamos criar a campanha, vamos lá, vamos fazer. Mas no digital existe um processo. Se você acompanhar o processo, sua campanha vai dar certo. Primeiro a gente cria o material. Vamos preparar todo o material da campanha. Imagens, textos, descrição. Depois a gente cria a página, um site, uma página. Depois a gente anuncia. Quando tudo trabalha junto, as chances de resultado aumentam muito. Então vamos começar preparando os materiais da campanha. Hoje a inteligência artificial consegue acelerar praticamente tudo. Então antes de ir para o Google Ads, eu vou usar o ChatGPT para preparar os materiais. Aqui eu posso, no ChatGPT, eu posso criar as imagens, posso criar os títulos, criar descrições, criar os anúncios e até os textos completos para a página. A IA não substitui você, ela acelera você. Olha como isso muda o jogo. Mesmo que você não tenha um designer para fazer para você suas imagens, você não tenha uma agência para preparar o seu material, você não sabe editar, você já consegue criar imagens profissionais para anunciar. Então agora eu vou criar as imagens e os textos da campanha usando o ChatGPT, para depois utilizar tudo no Google Ads. E olha como isso pode ser simples. Eu pego uma foto do cartão de visita do negócio. No nosso caso, a campanha vai ser um barbeiro, barbearia. Nós vamos levar clientes para uma barbearia. Eu vou enviar a imagem para o ChatGPT. No meu caso aqui, eu vou arrastar a imagem, soltar aqui. Arrastei a imagem, soltei. Ele está fazendo a leitura da imagem. E eu peço para ele criar as imagens que eu preciso para o Google Ads. São essas imagens aqui. Imagem horizontal, são as principais imagens que na hora que você estiver fazendo a campanha, você vai precisar. 1200, 628 são algumas imagens. Então o ChatGPT está fazendo a leitura do meu cartão e eu vou pedir para ele criar as imagens da campanha com base na identidade visual desse cartão. Mas além disso, eu também já peço os formatos certos para o Google Ads. Por exemplo, vou fazer um prompt para ele, assim. Vou escrever para ele assim. A pessoa lá da barbearia pegou o cartão dela, tirou uma foto. Ela tem um cartão de visita que ela usa para divulgar a barbearia dela. Ela tirou uma foto, veio para o ChatGPT, chatgpt.com. Ou clicou aqui, pediu para adicionar a foto, o arquivo localizou, ou arrastou, soltou igual eu fiz. Ele vai pedir para o ChatGPT. Crie imagens profissionais para uma campanha do Google Ads de uma barbearia premium do Rio de Janeiro com base no cartão de visita enviado. Tamanho original. 1200 por 628 pixels. Criar textos curtos e fortes para anúncio do Google Ads. Eu mando para ele. Ele vai começar a preparar essa imagem nesse tamanho. Lembrando que as imagens que eu preciso
São essas, as importantes. Quando ele está fazendo, depois que ele terminar de fazer essa imagem, eu vou pedir outros formatos. Imagem quadrada, no tamanho 1200 por 1200, imagem vertical, porque que é imagem para usar em celular, porque quanto mais formatos você tiver, maior tende a ser o alcance, o desempenho da campanha. Então o próprio ChatGPT já consegue criar toda a identidade visual da campanha, mantendo o mesmo padrão. Isso economiza tempo, deixa tudo mais profissional e acelera muito o processo de criação. Ele vai fazer essa primeira imagem, que legal, você vai clicar aqui para baixar, ou clica na imagem, já fez a imagem que você precisa para sua campanha, perfeita a imagem, você clica aqui e pede clique para baixar. Vai baixar a imagem lá, você vai separar suas imagens. No meu caso, já tem as imagens prontas, já fiz todas as imagens, deixei preparado para não perder tempo aqui. Na hora da campanha a gente vai usar. Posso ter umas... Tá. Então agora que a gente já tem as imagens, a gente vai precisamos criar o lugar para onde as pessoas vão ser enviadas. E aqui entra uma das partes mais importantes, a landing page. Então vamos acessar o site base44.com, que é esse site aqui. É uma IA com a base 44, você cria aplicativos totalmente funcionais. Então ela vai criar a sua página que você vai usar na sua campanha do Google Ads. Só clicar aqui em Comece Já. Ele vai, se você tiver uma conta, se você não tiver uma conta, você vai entrar pelo Google, vai aceitar, vai chegar nessa página aqui. Base 44. O que você vai construir em seguida? Isso aqui é aqui onde, como no ChatGPT, você tem a área de fazer as perguntas, colocar seus prompts, o que você precisa. Base 44 também tem. A parte legal do Base 44 é que você consegue criar páginas de forma muito rápida. E preste atenção nisso, porque isso pode destravar muita gente. Você não precisa começar do zero. Você pode pegar também um link de um produto que você já tem. Vamos imaginar que a sua barbearia já tem um Facebook. E ele tem um link. Você cola o link aqui e pede para ele criar uma página usando como base esse link. Pode mandar uma foto, um banner, a foto do seu cartão de visita, pode colar ele aqui também. Mostrar o Instagram, até mandar fotos que você vende, qualquer coisa que você quiser adicionar aqui na criação da sua página, vai ajudar. Aí ela consegue entender essas informações e transformar isso numa página profissional. Então, o que eu vou fazer agora? Primeiro eu vou usar o ChatGPT para criar um prompt, que basicamente é uma descrição inteligente da página que eu quero criar no Base 44. Então, vou pedir para o ChatGPT, vou voltar lá no ChatGPT. Eu vou digitar para pedir para ele. Me ajuda a criar um prompt profissional para gerar uma landing page de uma barbearia premium no Base 44. Ele vai. Você já te mandou as fotos da sua barbearia que você precisa, seus dados, já mandou tudo que você precisa, telefone. Ele foi e criou um prompt. Aí. É isso aí. Então você vai pegar todo esse texto aqui que o ChatGPT fez para você, vai dar um Ctrl C, vai copiar, vai colar aqui no Base 44 e vai enviar. E deixa o Base 44 trabalhando para você. Aqui ele vai gerar a sua página e vai gerar o link que você vai precisar na sua campanha do Google Ads. O ChatGPT já fez isso. Não precisa criar. Interessante que você não precisa criar um site gigantesco. Uma página. É importante uma página simples, bem organizada, com uma oferta clara. Já consegue gerar resultado. Além de page existe para uma coisa: converter. Ela precisa chamar atenção, gerar confiança, fazer a pessoa agir. Então, assim que você tiver sua página pronta,
nós vamos para o Google Ads. Vamos começar pelo Google Ads. Porque existe uma diferença muito importante. Tem gente tentando vender e tem gente aparecendo exatamente na hora que o cliente procura. No digital, muitas vezes não vence quem é melhor, vence quem aparece. Se uma pessoa procurar barbearia perto de mim, corretor de imóveis, curso online, você aparece. Suas chances aumentam muito. Então vamos criar campanhas simples, nada complicado. Porque o objetivo aqui não é te confundir, é te mostrar que você consegue fazer. Muita gente tenta anunciar sem estrutura. Assim o anúncio não funciona, porque o anúncio sozinho não faz milagre. Você precisa de oferta, da imagem, da página e da estratégia trabalhando junto. O Google Ads funciona como um funcionário inteligente. O Google ainda não sabe quem é um cliente bom. Então, nesse começo, é melhor usar a estratégia de maximizar cliques ou foco em cliques. Porque o objetivo passa a ser trazer visitantes para o site, página, a sua página. Depois que tiver conversões registradas, quando o Google começar a receber dados de vendas, leads, WhatsApp, formulários, cadastro, aí você muda para conversões ou maximizar conversões. Porque agora o Google consegue aprender que essas pessoas têm mais chances de virar cliente. É igual contratar um vendedor novo. No primeiro dia, ele ainda não sabe quem são os melhores clientes. Então, primeiro ele fala com bastante gente. Depois que ele entende quem realmente compra, ele começa a focar só nesses clientes. Então, agora vamos criar a campanha. Subir as imagens, configurar os textos e conectar a landing page. E olha como isso tudo pode ser mais simples do que muita gente imagina. Quando você entra no Google Ads, essa é a tela inicial. Aqui, o Google já tenta facilitar o processo para quem está começando. E aqui eu preciso explicar uma coisa bem importante. O Google pode mostrar telas diferentes dependendo da conta. Conta que já criou campanhas antes, quando clicar em começar, o Google entende que aquela conta já é uma conta anunciante. Então, normalmente ele abre direto. Lá no painel principal, já mostra as campanhas, no painel de criação de anúncios, porque o sistema entende que a pessoa já conhece um pouco da plataforma. Agora, uma conta nova, quem nunca criou campanha, o Google abre um fluxo completamente diferente, um fluxo mais guiado. Ele começa fazendo perguntas como o objetivo da campanha, nome da empresa, site, telefone, orçamento e outras configurações básicas. Isso acontece porque existem basicamente dois modos dentro do Google Ads. Um fluxo simplificado é o modo iniciante, que é usado principalmente para contas novas. Aqui o Google tenta guiar a pessoa passo a passo. E o modo especialista, que normalmente é aquele que aparece para contas que já anunciaram antes. Nesse caso, a pessoa entra direto no gerenciador profissional. Então, se o seu painel estiver diferente do meu, fica tranquilo, isso é completamente normal. Nessa aula eu vou mostrar justamente o fluxo para quem nunca criou uma campanha antes, porque esse costuma ser o cenário da maioria das pessoas que estão começando agora no Google Ads. Então, vou clicar em Comece Agora. Preste atenção numa coisa importante. Você não precisa entender tudo no primeiro dia. O objetivo aqui é aprender o básico, funcionando. Porque muita gente trava tentando aprender tudo antes de começar. E no digital, quem evolui é quem começa. Agora o Google vai começar a fazer algumas perguntas sobre o negócio, o objetivo da campanha e o que você quer divulgar. E aqui é importante pensar de forma simples. No nosso caso, nós queremos atrair pessoas interessadas em cortar cabelo e agendar horário, ou seja, a campanha existe para trazer clientes para o barbeiro. Então agora vamos configurar isso passo a passo. Aqui eu vou colocar o nome da empresa. Eu botei Barbearia Barber. Logo abaixo o Google pergunta para onde as pessoas devem ir depois que clicarem no anúncio. E aqui entra uma parte muito importante da estrutura. Ao invés de mandar as pessoas direto para o Instagram,
ou para uma página aleatória, eu vou mandar para a nossa landing page, porque ela foi criada exatamente para converter visitantes em clientes. No nosso caso, a página foi criada no Base 44. Então, vou voltar lá no Base 44. Vou pegar a URL da landing page. Está aqui no Base 44. Site. Então, vou pegar o link desse site. Vou clicar aqui no botão publicar. O site já foi publicado. Pode clicar em publicar aplicativo. Quando você clicar em publicar aplicativo, vai te disponibilizar você copiar o link, a URL. Vou copiar a URL, vou voltar lá na minha campanha e vou colar aqui. Será que já tinha colado? Colou. Percebe como tudo começa a se conectar? Primeiro criamos os materiais, depois criamos a landing page e agora conectamos isso dentro da campanha. Exatamente isso que faz a estrutura ficar mais profissional. Outra coisa importante, quando a pessoa clicar no anúncio, ela precisa encontrar rapidamente o serviço, a oferta e uma forma fácil de entrar em contato. Quanto mais simples for esse caminho, maiores costumam ser as chances de conversão. Então agora vamos avançar e começar a configurar a campanha. Agora o Google pede uma descrição sobre a empresa. Essa parte é muito importante, porque o Google usa essas informações para entender o que você vende, quem você quer alcançar e como ele pode ajudar a encontrar as pessoas certas. Então aqui, quanto mais clara for a descrição, melhor. No nosso caso, eu estou explicando que essa é uma barbearia premium, com foco em cortes modernos, barba profissional, atendimento de qualidade e experiência diferenciada. E tem uma coisa interessante, você pode usar o próprio ChatGPT para ajudar a criar essa descrição. Isso economiza muito tempo e ajuda até quem não tem facilidade para escrever. Então, vamos voltar lá no ChatGPT. Vamos lá no ChatGPT. Aqui. Eu já pedi aqui para ele. Pode fazer uma descrição, prompt. Pode fazer uma descrição da minha campanha. O ChatGPT, ele tem uma memória. Ele memoriza tudo que você está fazendo. Ele está memorizando. Então, ele já memorizou a sua página, seu site. Tem as imagens que você colocou. E ele cria uma descrição baseada nessas histórias, esses que você já fez solicitação para ele. Vamos copiar a descrição, vamos Ctrl C, vamos voltar lá na campanha. E vamos colar a descrição. Pronto. Colamos a descrição. Então, landing page, colamos a descrição. Logo abaixo, o Google pergunta quais produtos ou serviços estão sendo anunciados. E aqui eu vou selecionar categorias relacionadas à barbearia. Então posso colocar barbearia. Vou botar corte moderno. Vou copiar algumas coisas que eu já coloquei aqui e vou colocar aqui. Só que colocou, dá um Enter. A própria descrição já está me ajudando a preencher. Ó, agendamento rápido via WhatsApp. Atendimento exclusivo. Quanto mais informações eu colocar, mais eu ajudo a minha campanha. Ambiente sofisticado. Isso ajuda o Google a entender melhor o público da campanha. Percebe como tudo vai alimentando a inteligência artificial do Google? Você vai mostrando o negócio, os serviços, a página
e objetivo da campanha. E aos poucos, o próprio Google começa a entender quem tem mais chances de virar cliente. Então agora vamos avançar e começar a configurar o público da campanha. Agora o Google mostra algumas opções de integração da conta. Isso ajuda a campanha a ficar mais completa. Por exemplo, aqui eu posso conectar YouTube, telefone, perfil da empresa e outras informações. No nosso caso, eu vou manter o número de telefone conectado, porque isso pode facilitar o contato direto das pessoas com a barbearia. Preste atenção nisso. Quanto mais informações organizadas você tiver, mais profissional sua estrutura começa a ficar, porque o Google consegue entender melhor o negócio, criar recursos automáticos e melhorar a experiência da campanha. Outra coisa interessante é que você não precisa configurar tudo agora. Muita gente trava tentando deixar tudo perfeito logo no começo, mas o mais importante nesse momento é colocar a estrutura para funcionar. Depois você vai melhorando aos poucos. Então agora vamos avançar e começar a entrar na parte da campanha em si. Agora o Google pergunta qual é a meta principal da campanha. Isso é muito importante, porque aqui você começa a mostrar para o Google qual resultado você quer alcançar. Percebe que existem vários objetivos? Por exemplo, compras, formulários, visualizações, reconhecimento da marca, chamadas. No nosso caso, como estamos falando de uma barbearia, mais importante é fazer as pessoas entrarem em contato, agendarem horário ou acessarem a página. E aqui vai uma dica muito importante. Muita gente escolhe objetivos avançados logo no começo, sem ter dados suficientes. Só que no início, o Google ainda está aprendendo. Então, para a campanha nova, muitas vezes vale começar com visualizações da página, cliques ou chamadas. Porque o primeiro objetivo é gerar movimento. Depois, quando a campanha começar a receber cliques, visitas, WhatsApp, leads, conversões, o Google começa a entender melhor quem realmente tem chance de virar cliente. Aí sim, faz sentido otimizar mais conversões. É igual um vendedor novo. No primeiro dia, ele ainda não conhece os clientes. Então, primeiro ele conversa com bastante gente, depois ele aprende quem realmente compra. E o Google funciona da mesma forma, bem parecido. Então, aqui eu vou escolher visualizações de página. E vou escolher configurar manualmente usando o código depois de criar a campanha. Então, vou botar aqui, configurar manualmente usando o código depois de criar a campanha. Eu gosto bastante dessa opção, principalmente no começo. E nesse momento, o foco principal não é criar uma estrutura super avançada. O foco é colocar a campanha no ar, gerar visitas, receber cliques e começar a movimentar o negócio. Depois, com a campanha funcionando, aí sim você pode configurar conversões mais avançadas, eventos, WhatsApp, formulários e acompanhamento completo dos resultados. Mas muita gente trava tentando configurar tudo perfeitamente logo no início. E no digital, feito costuma funcionar melhor do que perfeito. Então aqui eu vou deixar a configuração manual e continuar criando a campanha. Isso é igual abrir uma loja. Primeiro você abre as portas, depois você melhora o atendimento, melhora a organização e os processos. Com campanha muito parecido. Agora chegamos em uma das partes mais importantes da campanha. Definir para quem os anúncios serão exibidos. E aqui o Google começa a entender quem pode ter interesse, o que essas pessoas pesquisam e em quais regiões a campanha deve aparecer. Nessa parte, eu vou adicionar algumas pesquisas que as pessoas fariam procurando uma barbearia. Por exemplo, barbearia perto de mim. Barbearia perto de mim. Corte masculino.
Barba profissional. Barbearia moderna. Corte degradê masculino. Olha que interessante. O Google usa essas informações como pistas. Você está mostrando para o algoritmo. Essas são as pessoas que eu quero encontrar. Não precisa exagerar. O objetivo aqui não é colocar centenas de palavras. É colocar pesquisas realmente relacionadas ao seu serviço. Logo abaixo tem uma configuração de localização. Isso é muito importante em negócios locais. Porque não faz sentido uma barbearia do Rio de Janeiro aparecer para alguém do outro lado do país. Então aqui eu vou definir as regiões onde a campanha deve aparecer. Clicar aqui, vamos editar as regiões. Rio de Janeiro, Niterói, Maricá, Duque de Caxias, não precisa, vou tirar. Magé, Maricá não precisa, São Gonçalo não precisa. Então, locais personalizados, eu vou ficar com Niterói, toda a cidade de Niterói, e Rio de Janeiro, toda a cidade do Rio de Janeiro. Quanto mais alinhado tiver o público, a localização e o serviço, maiores costumam ser as chances de trazer pessoas realmente interessadas. Agora eu estou configurando as regiões onde os anúncios vão aparecer. Isso é muito importante em negócios locais, porque no nosso caso essa campanha é para uma barbearia do Rio de Janeiro. Então não faz sentido anunciar no Brasil inteiro. Eu vou usar Rio de Janeiro, Niterói. Presta atenção nisso. Quanto mais alinhada estiver, melhor. Uma campanha pequena, mas bem segmentada, muitas vezes funciona melhor do que uma campanha enorme falando com pessoas aleatórias. Logo abaixo tem as configurações de idioma. No nosso caso eu vou deixar português e inglês. Vou adicionar inglês. Porque algumas pessoas usam celulares ou navegadores configurados em inglês, mesmo morando aqui no Brasil. Então isso ajuda a campanha a não perder alcance desnecessariamente. No Google Ads, segmentar bem vale mais do que aparecer para todo mundo. Então agora o Google Ads, o Google já começou a entender o negócio, a página, o objetivo e o público. Deixar isso aqui. Vamos avançar. Começar a montar os anúncios. Agora chegamos à parte dos anúncios. Olha que interessante, o próprio Google já começou a criar sugestões automáticas de textos. Sinceramente, muitas vezes essas sugestões já ficam muito boas, porque o Google analisa a landing page, o site, né? O nome da empresa, os serviços e as informações que colocamos anteriormente. Então ele usa a inteligência artificial para ajudar na criação dos anúncios. Então, por exemplo, o título: Barbeiro, barbearia premium. Posso acrescentar mais alguns títulos aqui. Posso botar barbearia premium RJ. Posso colocar agendamento WhatsApp. Posso colocar cortes masculinos premium. No Google Ads não adianta escrever textos enormes. O objetivo é chamar atenção rápido, mostrar o benefício e gerar o clique. Logo abaixo temos as descrições dos anúncios. E aqui o Google também ajuda bastante, usando informações além de page. Nosso caso aqui, nós vamos colocar barbearia no
Rio de Janeiro e Rio de Janeiro. Pronto. Vamos colocar uma outra descrição. Venha, bem comum, conhecer nossa barbearia premium. Vem conhecer nossa barbearia. Ótimo. Agora chegamos a uma das partes mais importantes, as imagens da campanha. Então, tem imagens sugeridas, mas nós já criamos as imagens no chat GPT, pedimos para ele fazer as imagens de acordo com as imagens que são usadas aqui dentro. Então nós vamos fazer assim, vamos clicar aqui em imagens, vamos vir aqui em cima, nesse botão Upload, e vamos carregar as imagens do computador. Aqui, imagens, vamos carregar todas as imagens de uma vez só. Selecionar todas elas e abrir. Vai carregar todas as imagens que eu fiz lá no chat GPT. Criei uma pastinha, coloquei essas imagens nessa pasta para ficar mais fácil de localizar na hora que eu precisar. Porque essas imagens seguem a identidade visual da marca, o padrão premium da barbearia e foram feitas pensando no Google Ads. Eu não posso subir, então eu posso subir a imagem horizontal, a quadrada e também a vertical. Isso ajuda muito o Google, porque ele consegue adaptar os anúncios para display, YouTube, Gmail, Discover, dispositivos móveis. Quanto mais formatos profissionais você entrega, mais possibilidade o Google tem para otimizar a campanha. Então, vamos salvar. Eu tenho nossas imagens, já estão aqui. Logotipo. Eu preciso de um logotipo. Como eu não pedi o chat GPT para fazer um logotipo, eu vou usar um logotipo desse aqui da campanha. Já feito pela IA do Google. Selecionar esse aqui. Eu preciso do logotipo. Nome da empresa. Site links. Esses site links são importantes. É importante você criar esses site links. Adicione links aos anúncios para direcionar as pessoas a páginas específicas do seu site. Então vamos fazer assim, vamos criar os site links. Clica aqui, ó, criar um novo recurso. Ele vai abrir uma outra paginazinha. Vamos fazer assim. Nós vamos colocar primeiro site link. Texto do site link. O texto que vai ficar. Vamos colocar assim. Agendar horário. Tá vendo? Site link aqui embaixo. Aqui embaixo do seu anúncio. Linha de descrição. Agende seu corte premium. Linha de descrição 2. Atendimento rápido no WhatsApp. E aí esse link aqui, você vai botar o seu WhatsApp. Eu botei um número aleatório aqui. Você vai usar basicamente essa extensão, esse texto, daqui para cá, 55 para frente, você coloca o seu WhatsApp. Vamos criar mais um. 2. Texto do site link. Barba profissional. Já está aqui ficando, tá vendo? Barba profissional. Descrição. Barba alinhada e acabamento premium. Passou alguma coisa aqui, vamos tirar uma letra aqui.
E acabamento. Não tirar o número máximo de palavras. Pronto. Descrição 2. Visual moderno e profissional. Aqui é a mesma coisa. Então vou copiar daqui. Vou colocar aqui. O objetivo é de clicou, vai direto para o WhatsApp. Vamos fazer mais um. Fazer mais um. 3. Tá, vou botar outro número aqui. 3. É bom você ter mais de um telefone para evitar esse problema que aconteceu ali. Ele está dizendo para você que você não pode ter o mesmo link para o site links, mesmo esse site link. Esse primeiro link que eu criei, eu botei um número de telefone. Esse aqui eu preciso de um link diferente. Então, se eu tiver dois telefones, eu vou usar. Ou 3 telefones. Então, outro site link. Corte premium. Corte masculinos moderno. A gente vai botar experiência premium do Rio de Janeiro. É o URL. É o link. A gente vai fazer o link que você tiver do seu Instagram, do seu Facebook. Você pode colocar aqui. Você pode botar também Instagram, Facebook. Coloca alguma coisa. Estou botando números que é para poder ficar desse jeito. Pronto. Fiz 3. Agora eu vou clicar em criar. Ele vai criar os site links. Fez os 3, tá vendo? Aqui ao lado você começa a ver um pouco do seu anúncio, como é que vai ficar no celular. Isso deixa o anúncio mais completo. Agora o cliente pode agendar, conhecer os serviços, ver os diferenciais, entrar em contato. Tudo direto pelo anúncio. No Google Ads, quanto mais organizada for a estrutura, maior costuma ser a percepção de profissionalismo. Percebe como tudo começa a se conectar? As imagens, landing page, o anúncio, o público e o objetivo da campanha. Tudo trabalhando junto. Então agora vamos avançar e configurar o orçamento e a estratégia da campanha. Tem alguns campos que estão pedindo para corrigir. Isso é normal acontecer. Texto longo. Ó. Vamos colocar o que aqui? Vamos pegar uma dessas. Vamos escrever assim. Barbearia Barber, a melhor da região. Pronto. Apareceu vermelhinho de algum erro, alguma coisa que você esqueceu. Já te sinaliza, te avisa, você corrige. Clica novamente em avançar. Agora nós vamos configurar. Essa parte é muito importante da campanha. As estratégias de lance. Basicamente, é aqui que você diz para o Google qual resultado ele deve priorizar. Percebe que o Google está focado em conversões. Ou seja, ele vai tentar mostrar os anúncios para pessoas com mais chances de clicar, entrar em contato ou realizar uma ação importante. Olha que interessante, mesmo sendo uma campanha nova, o próprio Google já começa usando inteligência artificial para tentar otimizar os resultados. Só que aqui vai uma dica importante. No começo, o algoritmo ainda está aprendendo. Então não precisa ficar tentando configurar tudo de forma super avançada. Mais importante agora é colocar a campanha no ar, gerar movimento, deixar o Google começar a coletar dados. Logo abaixo tem a opção definir um custo por ação desejada. Mas nesse momento, eu prefiro não limitar isso, que a campanha ainda não tem dados suficientes. Primeiro o Google aprende, depois ele otimiza.
No início, o objetivo não é perfeição, o objetivo é aprendizado e movimentação. Então agora vamos avançar e configurar o orçamento da campanha. Aqui eu vou escolher definir orçamento personalizado, porque eu quero mostrar uma coisa importante. Você pode começar no Google Ads mesmo com um orçamento pequeno. No nosso caso, eu vou começar com R$ 5 por dia. R$ 5. E olha como o próprio Google já começa a mostrar algumas estimativas. Por exemplo, possíveis conversões, custo médio e previsão semanal. Mas preste atenção, isso não é garantia de resultado, são apenas estimativas baseadas no público, na concorrência e em campanhas parecidas. Sinceramente, para quem está começando, o mais importante não é investir alto, é entender a estrutura, aprender o processo e começar a gerar movimentação. Porque mesmo com R$ 5 por dia, o Google já começa a mostrar os anúncios, entender o comportamento das pessoas e aprender mais quem tem mais chance de clicar ou entrar em contato. Campanhas pequenas também geram aprendizado, e às vezes uma campanha simples, bem segmentada, funciona melhor do que uma campanha cara sem estratégia. É igual a academia, você não começa levantando o maior peso. Primeiro você aprende movimento, depois vai evoluindo. E no tráfego funciona assim, exatamente assim. Então agora vamos avançar e finalizar a campanha. Agora chegamos na etapa final da campanha, a configuração do pagamento. E aqui o Google pede forma de pagamento, os dados da conta, seus dados e a configuração de cobrança. Então, vou criar um novo perfil para pagamento. Começando agora, o Google não sabe. Então, eu vou criar aqui, criar um novo perfil de pagamento. Eu posso ter uma empresa, uma organização ou pessoa física. No meu caso, pessoa física. Meu CPF como pessoa física. Vou colocar minha data de nascimento. Vou confirmar. Entendi porque que ele está aqui, mas vou confirmar. Pronto. Confirmar. Pede o endereço. Vou botar o endereço. Avenida Senhora Glória 1000, bairro Cavaleiros, Rio de Janeiro, Macaé. Criar. Então, criei um perfil de pagamento. Exatamente. No nosso caso, eu vou adicionar forma de pagamento. Eu vou pagar via Pix. Então, já coloquei Pix. E eu vou precisar adicionar o valor do pagamento manual. Aqui, o Google não entende, o Google Ads não entende que você tem um valor, o valor mínimo de recarga é R$ 40. Então você vai fazer uma recarga, é um pré-pago. Se eu botar R$ 10 aqui, ele não aceita. Se eu botar R$ 20, ele não aceita. Tem que botar R$ 40. Então eu boto R$ 40, eu posso botar o valor. Minha campanha é R$ 5 por dia, R$ 40. Eu vou usar. Posso botar 100, R$ 200, eu vou botar R$ 40. A forma de Pix é a forma mais prática. Mesmo que a campanha está configurada para R$ 5, o Google vai pedir uma recarga mínima de R$ 40 para começar a anunciar. Então, continuar. Isso é interessante porque mesmo começando pequeno, você já consegue testar campanhas, entender o funcionamento e começar a aprender tráfego na prática.
Logo abaixo, o Google também pergunta se você quer suporte de um especialista. Quer receber orientações? Vamos dizer que não. Informações relacionadas à política de anúncio. No caso, vamos apenas concluir a configuração. Vamos dizer que não. E vamos enviar. Enviar. Adicionar valor do pagamento manual. Ah, tá. Pagamento manual, valor R$40. Confirmar. Adicionou, enviar. Isso aí. Nosso caso, como usamos pagamento manual, o Google pediu uma recarga mínima de R$40, igual está lá. Isso não significa que a campanha vai gastar tudo em um dia. Esses R$40 funcionam como um saldo pré-pago dentro da conta. Conforme os anúncios vão rodando, o Google vai consumindo esse saldo aos poucos. Depois disso, a campanha entra em análise. Vai clicar aqui em concluído, a campanha vai entrar em análise e normalmente o Google verifica os anúncios, as imagens, a sua página, seu site, né? As configurações da campanha. Esse processo pode levar alguns minutos ou algumas horas. E olha que interessante, em poucos passos, nós criamos os materiais, a landing page, os anúncios, uma campanha completa no Google Ads. Tudo usando inteligência artificial, estratégia, ferramentas acessíveis. Isso prova uma coisa. Hoje, qualquer pequeno negócio pode usar a internet para alcançar mais pessoas, gerar mais oportunidades e crescer no digital. Depois que a campanha é aprovada, ela começa a aparecer aqui dentro do painel do Google Ads. Essa é uma outra campanha, mas a sua vai ficar assim também. E é aqui que você acompanha tudo o que está acontecendo na campanha. Por exemplo, quantas pessoas visualizaram o anúncio, quantas clicaram, quanto foi gasto e como o Google está entregando a campanha. E uma das partes mais importantes é o status da campanha. Quando ela aparece ativa, em veiculação, ou ela está qualificada, significa que o Google já aprovou os anúncios, eles estão funcionando. No começo é normal os números mudarem bastante, porque o algoritmo ainda está testando públicos, analisando o comportamento e aprendendo quem tem mais chance de clicar ou entrar em contato. Primeiro, o Google aprende, depois ele otimiza. Percebe como tudo começa a se conectar? As imagens, a landing page, o público, os anúncios. Agora estão trabalhando juntos dentro da campanha. Isso aqui é exatamente o começo de uma estrutura profissional de crescimento. Isso foi só a primeira etapa. Hoje você aprendeu como atrair pessoas, usar a IA para acelerar o trabalho, criar imagens, criar uma landing page e montar uma estrutura simples de venda. E mais importante, você viu que isso não é um bicho de 7 cabeças. E isso foi só o começo. Na próxima aula eu vou te mostrar como divulgar em mais lugares e transformar alcance em oportunidade. Você vai aprender Facebook Ads, Instagram Ads, vídeos curtos, conteúdo que o algoritmo entrega e as estratégias para alcançar muito mais pessoas. Porque hoje não basta apenas criar um anúncio, você precisa aprender como chamar atenção, como gerar alcance, como fazer as pessoas lembrarem de você. Quem aprende a aparecer, começa a crescer. Então eu te espero na aula 2, porque agora a gente vai começar a expandir tudo isso e aumentar ainda mais o alcance da sua estrutura digital. Muito obrigado por estar aqui. E lembra disso, quem cresce no digital hoje não é quem sabe tudo, é quem começa.